E lá vamos nós. Complicou. Bom, o que eu vou falar sobre o desfecho da seleção brasileira nessa Copa? Bom, eu já esperava, bem antes de chegar novo técnico, né? No caso o Ancelotti, eu já esperava que o Brasil não fosse ser campeão dessa Copa pela safra de jogadores que a gente tem que não consegue competir a alto nível igual tínhamos antigamente, né? Agora voltado para o jogo contra a Noruega, eu disse no vídeo anterior, antes do jogo, que se a Noruega jogasse igual jogou contra a Costa do Marfim e o Brasil viesse jogando igual jogou contra o Japão, que o Brasil ganharia no primeiro tempo. Eu não estava errado. Por quê? Porque a Noruega jogou, começou fazendo igual fez com a Costa do Marfim. A diferença é que Costa do Marfim é uma seleção melhor que a do Brasil, tá? Infelizmente. Infelizmente para nós, não para eles. Só que começou a ficar diferente o jogo da Noruega porque o Brasil deu mais espaço, esperou bola, deu bola para eles, coisa que a Costa do Marfim não fez. Entendeu? Aí eles começaram a gostar do jogo. Enquanto tentaram marcar o Haaland, mesmo conseguindo 100%, ele não conseguiu meter gol, embora ganhou algumas, mas não saiu gol. Só que tem um problema na seleção brasileira que eu falo sempre, gente, e estava falando diretamente. O pior da seleção brasileira são as bolas perdidas, as bolas desperdiçadas na hora de finalizar, porque um time de ponta, um time que está disputando principalmente mata-mata, você tem que aproveitar o máximo das chances. Então a gente não tem mais jogadores que têm um aproveitamento de 60%, 70% de oportunidade na finalização. A gente não tem mais. Já foi essa época. Eu sempre falei isso. A gente, nessa época, nesse torneio de Copa do Mundo, a gente teve o Vinícius, que decidiu umas partidas, mas precisa de mais. A gente nunca teve um só. O Romário e Bebeto decidia. Eu não vou nem falar para trás, lá pro lado de Pelé e tal, que também já é apelar muito. Romário e Bebeto, Ronaldo e Rivaldo. Sem se falar que o Kaká era um meio de campo que metia gol direto também. Fora as bolas de falta de Roberto Carlos, de um branco da vida. A gente não tem nem batedor de falta, gente. Aí é uma bola que precisa de um matador com precisão absurda, igual na época que a gente tinha Romário, Bebeto, Adriano, esse cara, Luiz Fabiano. A gente não tem mais. Então, quando um não tá bem para finalizar, igual o Vinícius, que tem que fazer outras funções, a gente não tem aquele cara para decidir no lugar dele. Que também perdeu algumas oportunidades, o goleiro batia na perna do goleiro e tudo mais. Mas é isso. Aí o Endrick não poderia ter perdido aquela bola, aquele toque que o Vinícius deu, que é uma bola que Casemiro roubou, tá? Casemiro roubou uma bola, meteu no Vinícius Júnior meteu que tocaço para o Endrick. Que Casemiro tá sendo criticado, foi uma Copa muito ruim do Casemiro. Mas jogando fora de posição também piora muito ainda. Quando ele vai à posição dele, pelo menos, ele tenta fazer a parte dele. Não estou passando pano em jogador nenhum, não tem cidade disso, eu nem ganho para isso, estou aqui como torcedor mesmo. O pênalti que Bruno Guimarães bateu, quem deveria ter batido aquele pênalti deveria ser o próprio quem sofreu o pênalti, que é Matheus Cunha ou Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tinha que ser o cara. Ou então Matheus Cunha. Não porque o Bruno. Claro, se o Bruno Guimarães não tivesse perdido, a gente não estava comentando nesse pênalti agora. Talvez nem no resultado poderia ter acontecido outra coisa. Mas se você reparar, ele foi muito infeliz. Eu não sei o que ele pensou, ele estava muito nervoso, porque ele abaixa a cabeça. Ele só deu uma olhadinha antes de partir para a bola, olhou para o canto direito do goleiro, que é o esquerdo dele, de quem está batendo. Olhou para o canto direito do goleiro, baixou a cabeça, deu aquela caminhadazinha, tipo, tivesse pedalando, né? Para correr para a bola e abaixou a cabeça e não levantou enquanto não bateu na bola, só para olhar depois. Gente, se ele fizesse igual o Neymar faz, o Gabigol, né? Se ele me desse uma outra olhada, quando ele foi para a bola, ele desse uma outra olhada, ao invés da antes de correr para a bola, quando chegou perto da bola, desse uma outra olhada, ele ia perceber que o goleiro já estava tombando para o lado onde ele bateu. Aí chegava ali, só batendo no outro canto. Claro que para a gente falar aqui é fácil, mas eu tô tratando ele sério como um profissional, gente. Ele vive daquilo ali.
tem obrigação se ele bater pênalti. Não precisa ser um Neymar da vida, ser um Gabigol, um Jorginho do Flamengo. Mas ele precisa pelo menos ter essa malícia, gente. Eu olhei pra bola antes, ele quis induzir o goleiro, que ia bater naquele canto oposto ao que ele bateu. Ok, olhou pra ali, baixou a cabeça e foi. Mas, cara, pra ele bater onde ele bateu, ele deveria bater então no alto, passando pro lado um pouco mais do meio da altura, para não ficar muito fácil. Ele pegar o rasteirinho com muita força. Mas o certo seria, o ideal seria ele ter dado uma outra olhada antes do penúltimo passo antes da bola. Porque ele ia ver que o goleiro mexeu para um lado e bateria no outro. Mas agora já é passado. Mas para um profissional, isso é muito crucial. Isso. Situação Neymar, Ancelotti. Bom, primeiro, Ancelotti é técnico italiano. A Itália passa um momento horrível, está até fora da Copa porque não tem uma geração boa também para a Copa. Ele é um ótimo técnico para clube, que se ele fosse, claro, ninguém nasce sendo técnico de seleção brasileira, de seleção, ninguém nasce sendo técnico de seleção. Mas se o pessoal achasse que ele fosse bom técnico para a seleção, a própria Itália teria convidado ele para ser técnico de lá, e isso não aconteceu. Mas ele tentou implantar o futebol que ele conhece, o que fez dele um técnico, talvez ou o técnico mais vencedor de clube do mundo. Ele aplicou o conhecimento dele. Ele aplicar o meu, aplicar o teu, aplicar o de Filipão. Ele pega algumas dicas só. Agora, peças de reposições que ele tem são horríveis perto do que nós tínhamos no passado. Gente. Entendeu? Ele fez o que estava dentro do que ele podia fazer até agora. Eu acredito, espero que, já que renovaram com ele por mais 4 anos, que ele fique e faça um bom trabalho para a próxima Copa. Coisa que eu já pensei isso antes dele vir. Eu já imaginava, contava naquela troca de muitos treinadores, já falei isso. O problema não é treinador. Treinador bom é bom. Mas a safra de jogadores precisa melhorar. Na próxima Copa, quem sabe o Ender está mais maduro, está mais confiante para receber uma bola daquela ali, ao invés de perder o momento de chutar ou então de dar um corte no goleiro. Aquela bola do Hendrick, o cara não é ambidestro, mas, cara, se vira, o cara é profissional e tem que se virar. O Messi ele não é muito de direita não, mas duvido que se precisar usar a direita para dar um corte, ele não dá. Se o Hendrick deixa aquela bola passar, ao invés de que ele parar com a esquerda, deixa ela ir para a direita, já dando um toquinho na frente, o goleiro fica batido, porque ele é veloz, o goleiro não ia acompanhar ele. Ele dava um toque na frente já pro lado do gol, com a bola do lado do gol. Quando recebeu, ao invés de tentar amortecer, ele já jogasse na grama de perna direita mesmo. Depois corresse atrás. O goleiro já veio nele. Mas enfim, é passado. Deu mole. E fora outras chances que outros jogadores perderam ali. O próprio Casemiro teve uma bola que ele chutou ela perto da área ali, que era para ter cruzado e ele chutou ela pro gol. E deu ruim. E o Neymar é aquilo. Eu sempre fui, no início fui contra a convocação de Neymar pelo seguinte, pois não está num ótimo momento, e segundo que eu sei que ele ia ser o bode expiatório para poder ninguém culpá-lo pela derrota. Então eu achei assim, muito burrice da parte dele fazer questão de ser convocado. Porque se todas as outras Copas que ele participou, ninguém já bota culpa nele, mesmo sem ser culpado, imagina essa que ele... A mídia fez as pessoas pensarem que Neymar é um senhor de 90 ou de 100 anos. Então, de Deus, Neymar tem 34 anos. Ele não está na forma física igual do Messi, nem do Cristiano, muito menos. Mas ainda é Neymar, ainda pensa, ainda sabe dar aquele toque de classe. Se ele entra de titular no primeiro tempo, porque o jogo de ontem, esse jogo contra a Noruega, tudo ou nada. Botasse o Neymar botasse ele de titular no primeiro tempo e botasse jogar de falso 9 ali à vontade, ou de próprio centroavante, né? Falso 9 ou atrás do centroavante. Melhor de falso 9 logo, ficar ali de centroavante. E fala assim, dá tudo que você tem aí. Se vira, dá seu jeito, fica à vontade aí. Por quê? Ia ser muito melhor né? Eu creio, porque se saísse aquele pênalti com ele em campo, teria sido gol. E entre outras coisas, e ele consegue entrar na mente do adversário. Só que aquilo, não estou dizendo que ia ganhar, poderia ter perdido até mais tempo, mas dizer que perdeu por causa do Neymar, isso não estou defendendo o Neymar, é burrice e não tem lógica. Por quê? Antes dele entrar, saiu um pênalti que não fizeram.
Teve todas outras chances que eu não vou lembrar aqui agora, mas quem viu sabe, que não entrou nenhuma. Se fosse 50% das chances perdidas feitas, o Neymar não precisava nem entrar em campo que o Brasil teria ganhado o jogo. De 3-2, 3-1, por aí. Porque quando você faz um gol, você mexe com o emocional do adversário. Entendeu? Então, a questão agora é trabalhar e torcer para os próximos jogadores aí, para uma próxima geração. Essa geração, alguns dessa geração nova aí, da idade de Endrick e outros que podem participar da próxima Copa. E ver se o Brasil consegue aí achar outros craques aí, cara. Uns caras matadores mesmo, de carteirinha, artilheiros. E outras posições igual meio campo, meio campista e laterais. Goleiro, né? Não, outra coisa, o goleiro, o Alisson não comprometeu nessa Copa, tá? Ele pode tá o jogo se levou um gol ou não, mas nesse jogo contra o Noruega o Alisson não comprometeu. Os gols que tomaram não foi culpa do Alisson. Inclusive teve uma bola, o segundo gol do Haaland. Cara, impressionante, ele recebeu sozinho, ele ajeitou com a direita, olhou e bateu com a esquerda. Foi parecido com um pênalti, só que o pênalti você não pode ficar ajeitando com a perna e bater com a outra. Porque não tinha ninguém nem próximo dele. Poxa, cara, mas deixa um cara daquele sozinho. E tem mais. Embora eu já tinha noção que o Brasil não ia ser campeão mundial, eu tinha esperança que ele fizesse uma campanha melhor do que a da Copa 2022, tá? Porque dá para ter passado pela Noruega. O Brasil tem futebol e teve mais chance de ter passado. Tem mais chance de gol para ter passado, né? Essas que eu acabei de falar aqui, dos gols perdidos, pênalti e tudo mais. Teria ganhado tranquilo, até mais tranquilo do que contra o Japão. Entendeu? Agora, uma coisa a gente se livrou de levar agora da Inglaterra, porque o Brasil ia pegar a Inglaterra. O Brasil não levaria menos de 5-0 da Inglaterra não, tá? Porque a Inglaterra é um time muito superior do que a Noruega, tá? Vamos observar que jogaço que vai ser quem pega Inglaterra e Noruega agora. Valeu, gente. Até a próxima.